o herói da epopeia. As dúvidas quanto à existência de um Gilgamesh histórico não afetam seriamente a nossa fruição da epopeia, mas recentemente os estudiosos conseguiram comprovar, sem sombra de dúvida, que um homem, um rei, chamado Gilgamesh, viveu e reinou em Uruk em alguma época da primeira metade do terceiro milênio. A questão se limita agora a determinar se ele viveu por volta do ano 2700 a.C. ou uns 100 anos mais tarde. Foram encontrados em vasos e tijolos os nomes dos antecessores de Gilgamesh e de seus contemporâneos. Ao mesmo tempo, certos documentos semi-históricos, a lista dinástica suméria, da qual já falamos, e a chamada História de Tunmul, fornecem testemunhos históricos e genealógicos conflitantes. Segundo a lista dinástica, Gilgamesh foi o quinto na linha de reis que se seguiram a fundação da primeira dinastia de Uruk, após o dilúvio, e teria reinado por 126 anos. Seu filho, contudo, reinou por meros 30 anos, e daí por diante os reis viveram e reinaram por períodos humanos comuns. O documento de Tunmul, também datado do começo do segundo milênio, diz que Gilgamesh reconstruiu o santuário da deusa Ninlil-Enipur. Depois das restaurações anteriores feitas pelos reis de Kish, as várias discrepâncias cronológicas são de menor importância em vista da comprovação da existência de Gilgamesh como personagem histórico, um rei que provavelmente comandou uma bem-sucedida expedição para trazer madeira das florestas do norte e que certamente foi um grande construtor. As muralhas de Uruk eram famosas, mas ainda não eram construídas com tijolo cozido. Trata-se de um anacronismo possivelmente originado pela má compreensão de redatores mais modernos de um texto mais antigo. Evocava-se a qualidade superior dos tijolos plano-convexos utilizados na construção das fortalezas. As escavações em Moarca mostram o esplendor dos templos ainda no período do surgimento da escrita. Gilgamesh, contudo, também é lembrado como um juiz justo, e relatos posteriores o transformaram, como o Minos de Creta, num juiz do mundo inferior, a quem as pessoas dirigiam suas orações e que era invocado através de encantamentos e rituais. Uma prece começa: Gilgamesh, Rei Supremo, juiz dos Anunnaki. O herói é descrito no começo do poema. Ele é 2/3 Deus e 1/3 homem, pois sua mãe era uma deusa, como a mãe de Aquiles. Dela Gilgamesh herdou grande beleza, força e inquietude. De seu pai herdou a mortalidade. A história tem muitos desdobramentos, mas eis sua tragédia: o conflito entre os desejos do Deus e o destino do homem. A mãe de Gilgamesh era uma deusa relativamente obscura, que possuía um templo-palácio em Uruk. Na lista dinástica, seu pai é descrito um tanto misteriosamente como um leão com acento circunflexo, que quer dizer um tolo ou um demônio vampiresco, e também como um sumo sacerdote. Na versão suméria, Gilgamesh é o sacerdote de Kulab, uma área de Uruk, mas em seus momentos de tensão ele invoca Lugubanda chamando-o de pai. O reinado de Lugubanda foi o segundo antes de Gilgamesh e o terceiro após o dilúvio. Ele era o protetor da cidade e era chamado de Deus. Lugubanda reinou por 1200 anos, numa obra que existe há tanto tempo e que foi tão frequentemente copiada e alterada. É inútil buscar precisão histórica nos eventos narrados. Exprimi a opinião de que a situação política do terceiro milênio constitui o mais provável pano de fundo da ação. O fato mais impressionante é o grau de unidade espiritual encontrado em todo o ciclo, no Sumério, no Babilônio Antigo e no Assírio traço. Unidade que se origina do caráter do herói e de uma atitude profundamente pessimista em relação ao mundo e à vida humana. A insegurança da vida na Mesopotâmia explica, pelo menos em parte, essa atitude. Havia, além disso, aquele sentimento a que Henri Frankfurt deu o nome de angústia implícita, devido ao terror obsessivo de que forças turbulentas e misteriosas pudessem trazer a qualquer momento uma catástrofe à sociedade humana. Percebemos de antemão no caráter de Gilgamesh uma preocupação dominante com a fama e a reputação, assim como a revolta do homem mortal contra as leis da separação e da morte, o conflito do homem selvagem ou natural, representado pelo personagem Enkidu, com o civilizado,
representado por Gilgamesh, parece menos fundamental, embora tenha sido reenfatizado recentemente por pelo menos um autor. A história é dividida em episódios: um encontro de amigos, uma jornada pela floresta, o insulto a uma deusa caprichosa, a morte do companheiro e a busca da sabedoria ancestral e da imortalidade. Por todos eles perpassa uma mesma ideia. Como no refrão do poeta medieval, Timor mortis conturbai-me, no episódio da Floresta de Cedros, esta ideia central funciona apenas como um estímulo à ambição do herói de deixar um nome a ser lembrado, mas após a morte de seu fiel companheiro o tema torna-se mais imperioso. Como posso descansar depois que Enkidu, a quem amo, virou pó, e quando também eu morrerei e serei enterrado para sempre? No final do poema, este espírito se transforma em mofa devido às oportunidades perdidas e às esperanças desfeitas. Esta atmosfera continua até a cena final, a da morte do próprio herói, quando a ambição humana é tragada pelo destino e acaba por se realizar através dos antigos rituais. A causa do pessimismo que dominava o pensamento mesopotâmico jaz em parte na precariedade da vida nas cidades-estados, uma vida submetida aos caprichos das enchentes, das secas e das ações de uma vizinhança turbulenta. O destino desses povos dependia também do caráter dos deuses, que eram considerados os poderes responsáveis por tais condições, uma vez que os deuses desempenham um papel tão importante na epopeia. É bom falarmos um pouco a respeito destas criaturas imprevisíveis e aterrorizantes. Seus nomes e principais atributos estão arrolados no glossário, página 165, mas alguns deles, que desempenham um papel decisivo na ação, exigem por isso uma descrição um pouco mais detalhada. Seus nomes parecem estranhos e soam pouco familiares aos ouvidos ocidentais, e a topografia de seu mundo é, à primeira vista, tão peculiar, que uma explicação mais pormenorizada parece se fazer necessária. O leitor pode, contudo, se assim o desejar, deixar de lado o capítulo seguinte até o momento em que se sentir propenso a conhecer mais a respeito dos principais deuses e de suas habitações no céu ou no mundo inferior.